Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui para fazer uma pergunta para você hoje. Você se considera uma pessoa caridosa, altruísta? Você sabia que você pode estar sendo um grande egoísta em toda essa caridade que você pratica? É isso mesmo, daqui a alguns instantes eu falo mais sobre isso. Oi turma, tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês no canal Marcelo Cotrim, no YouTube, não é? Com um vídeo novo para trazer reflexão, aprendizado, para trazer um novo olhar para a vida dentro de uma visão filosófica, espiritualista, metafísica, motivacional. E olha só, hoje eu quero falar sobre a questão do egoísmo, do altruísmo, da caridade, da solidariedade, da generosidade. Há uma diferença entre esses conceitos e nem sempre isso fica muito claro no contexto popular. Na verdade, a caridade ela não é positiva, ela não auxilia. Claro que você que está me ouvindo e já tem um condicionamento de uma vida inteira, né, deve falar, puxa, esse cara tá doido, né? Imagina que a caridade não é boa, auxiliar o próximo não é bom? Depende muito. A caridade, como a própria palavra diz, ela diz respeito ao fato de você suprir uma carência de alguém. Ao ser caridoso, muitas vezes você enfraquece as outras pessoas. Então veja só, por vezes você enfraquece, por vezes você interfere no livre-arbítrio, no poder de decisão que traria força àquela pessoa, uma fortaleza para que ela crescesse de verdade, para que ela se desenvolvesse, para que ela evoluísse. Pode-se dizer até que você, de uma certa maneira, muitas vezes interfere no desenvolvimento pessoal do outro, quando faz essa caridade que é tão condicionada pela religião, tão cobrada no comportamento comum. Aí você vai dizer assim, puxa, mas então vou fazer o quê? Me tornar uma pessoa individualista? Não. Eu colaboro muito com as pessoas, né? Tenho trabalhos assistenciais, voluntários, né? Coletivos, tenho um centro de assistência espiritual que eu coordeno, tenho uma escola de desenvolvimento pessoal, um programa de rádio, o programa aqui no YouTube, ou seja, eu auxilio pessoas todos os dias. Na verdade, eu faço tudo isso levando às pessoas sabedoria, força, conhecimento, levando às pessoas condições de que elas façam por elas mesmas. Então a caridade, muitas vezes ela é feita de um modo irresponsável, exatamente. Sabia que a caridade pode ser irresponsável? Ela é irresponsável quando ela não avalia o quanto pode estar, por exemplo, como eu disse, enfraquecendo, acomodando uma outra pessoa. É muito mais sábio você dar condições para que a outra pessoa se desenvolva. É mais ou menos como querer suprir todas as necessidades do seu filho pequeno. Você sabe que se você não parar com esse comportamento, você não ensina seu filho a se frustrar e a buscar por ele mesmo, com as próprias pernas, as suas necessidades. Então é muito importante que você, claro, auxilie uma pessoa no momento de dor. Eu não estou dizendo que isso não possa ser feito. Com bom senso, com critérios, com observação. Toda caridade então praticada sem o bom senso de se observar se está ou não prejudicando quem faz essa caridade, porque muitas vezes você faz, né, por se colocar em segundo plano. Afinal de contas, vamos considerar, são condicionamentos religiosos milenares que interferem no inconsciente coletivo e sem perceber, você recebe isso dos pais, dos avós, isso vai se repetindo na tua vida. Então, na verdade, a postura de caridade ela está muito condicionada, muito no automatismo. É isso que faz, por exemplo, que haja essa cultura, né, da miséria, da mendicância, né, nas ruas, nos faróis. Por que você fica tão incomodado, né, quando alguém vem lhe pedir dinheiro no meio da rua? De um lado quer ajudar, né, falar, puxa, eu queria que essa pessoa tivesse numa outra situação melhor. Mas um lado seu sabe que aquilo não é bom. Aí você se justifica falando, quem sabe essa pessoa vai usar drogas, quem sabe essa pessoa, né, não vai usar corretamente esse dinheiro, ou há o perigo de ser um assaltante, de ser mentira. Né? Sabemos que existem fraudes também, existem pessoas que manipulam totalmente a condição vitimista. Na verdade, a caridade, ela favorece imensamente, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a vaidade do caridoso. Exatamente isso. Você pode ter uma pessoa, né, que seja uma pessoa que se cuida, que tem amor próprio e que não seja uma pessoa egoísta. E você pode ter uma pessoa que se dedique para todo mundo, se doa imensamente, aparentemente, diante do olhar da igreja, da sociedade, né, da família, e ser uma pessoa altamente egoísta. Porque ela, na verdade, faz essa caridade pensando em receber algo em troca.
Aí você vai dizer assim para mim, puxa, mas eu pratico e eu não quero nada em troca, eu quero fazer o bem. Ok, mas no fundo, a maioria, mesmo que você tire esse percentual de pessoas, né, que tem a preocupação do olhar, a vaidade diante da sociedade, eu concordo que nem todos são assim. Mas uma grande maioria tem essa vaidade diante de Deus. Entendendo, porque a religião martelou isso na mente das pessoas por séculos e séculos e séculos, né, milênios até, de que fazer caridade seria uma obrigação. Isso vem do judaísmo, né? A nossa raiz ocidental, né? A Igreja Católica que propagou essa ideia, trouxe isso do judaísmo. E essa ideia da esmola, da caridade, ela fica tão enraizada que a ideia é a seguinte, se você não fizer caridade, você não consegue a sua salvação, você não consegue ir para o céu. Infelizmente no Brasil, o espiritismo kardecista absorveu esse conceito, gerando aquela frase da qual eu não gosto. Eu acho que é uma frase até ameaçadora. Fora da caridade não há salvação. Gente, você pode até sugerir a caridade, se você gosta. Mas você não pode criar uma regra absoluta como se a caridade fosse preceito para você ser salvo. Senão a caridade torna-se uma moeda de compra da própria salvação. Então vou fazer caridade, por exemplo, para que eu seja salvo. E diante disso a caridade se torna, né, uma forma egoísta de você alcançar, nem que seja um patamar espiritual, pós-morte, a sua salvação, o céu, como você quiser entender. Na verdade, então, posso dizer para você com a mais absoluta certeza, a caridade não é algo positivo, não é algo construtivo. Ela é diferente da generosidade. Sim, a generosidade é a compreensão de que nós somos humanos, temos o mesmo gen humano e nós podemos ter compaixão. Aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa? Você não está confundindo as ideias? Não, pelo contrário, eu estou clareando. A compaixão, no sentido profundo e correto da palavra, significa eu compreendo a dor do outro, mas eu compreendo que há uma responsabilidade kármica dentro da lei da atração, da causa e efeito, do karma, na compreensão correta de karma. Que eu ainda volto em outro vídeo para falar mais só sobre karma com vocês. Portanto, a compreensão, né, de que a caridade vai trazer para você algum tipo de benefício torna a caridade um motivo de vaidade. E olha, gente, que medo que as pessoas têm. Muitos têm muito medo. Eu já vi grandes religiosos, espiritualistas, espíritas, com muito medo de parecerem humanos. De parecer que, além de gostar de ajudar as pessoas, que bom, né, que bonito isso, também gosta de ganhar dinheiro, gosta de fazer amor, gosta de várias coisas humanas, né? Então perceba que as pessoas vivem uma certa hipocrisia, uma parte delas, quando coloca a caridade como se fosse uma dádiva, um dom divino. Não é. A caridade é uma postura ainda imatura, infelizmente para uma grande maioria das pessoas, pelos condicionamentos, pelas crenças religiosas, uma forma, como eu disse, de trocar com Deus. E isso é bastante triste. Então, eu desejo que você compreenda, né, que a generosidade, a humanidade, a solidariedade são fantásticas. Eu ajudo milhares de pessoas na minha vida, no meu dia a dia, e esse é meu ideal. Mas eu não faço caridade. Eu pratico a solidariedade, ela é ponderada, eu me respeito, eu me amo também, porque Deus está em mim como está no outro, como disse Jesus Cristo, não é? Quando ele diz a sua máxima, amai ao próximo como a si mesmo, é isso que ele quer dizer, o Deus está no outro como está em nós, nós temos o mesmo valor e não podemos nos colocar em segundo plano. Um abraço a todos vocês, se curtiu, dá um like aqui, tá? Para mim é legal para eu ter esse feedback. Se tiver outras visões, outras opiniões, beleza, é aqui um espaço aberto, uma sala de aula virtual, né? Aqui embaixo faça seus comentários a favor, mesmo discordando, fique à vontade, com todo respeito, não é? Como eu respeito cada um de vocês. E é importante para mim essa interação com todos vocês, ok? Um abraço e até a próxima.